Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição da reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Isabelle da Costa Ângelo, professora no Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do Instituto de Veterinária aqui da instituição. E também sou uma das coordenadoras da grande área Ciências Agrárias, juntamente com os professores Murilo e Irene. Olá, eu sou Murilo Machado de Barros, professor do Departamento de Engenharia do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também um dos coordenadores da área de Ciências Agrárias. Olá, meu nome é Irene, também sou coordenadora da área de Ciências Agrárias, sou professora do Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária do Instituto de Veterinária da Rural. Hoje, nós teremos a sessão de apresentações orais da grande área Ciências Agrárias. Cada sessão terá duração de 1 hora, com videopôsteres de 3 minutos cada. A lista de apresentação desses vídeos está disponível no site do evento e aqui também na descrição do vídeo. O autor, apresentador e seu orientador precisam estar presentes na sessão, na sua respectiva apresentação, porque os avaliadores presentes farão a avaliação pelo chat após a apresentação de cada vídeo pôster. O nome dos avaliadores que estarão conosco nessa sessão também está disponível na descrição do vídeo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os avaliadores, tanto pela avaliação dos resumos e agora pela participação na avaliação dos vídeos pôsteres. Muito obrigado por sua contribuição. E dentre os presentes, quem quiser fazer perguntas para os autores, também fiquem à vontade para deixar as suas questões no chat, que com certeza eles irão responder. Outra informação importante, para os autores, é importante que vocês respondam as perguntas dos avaliadores. Lembrem-se que os melhores trabalhos serão premiados no final do evento, e um dos requisitos dessa avaliação é a participação de vocês aqui junto aos avaliadores. Ótimo evento a todos! Bom evento para todos, pessoal. Ótimo evento, pessoal. Olá a todos, meu nome é Isabela Beatriz Cruz, eu sou orientada do professor Nivaldo Schultz, do Departamento de Solos da Rural, e hoje eu vou apresentar um resumo intitulado Condição Física do Solo após sucessivos cultivos de hortaliças sob diferentes sistemas de manejo na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Bem, a região serrana do estado do Rio ela é um grande polo de produção de hortaliças, Entretanto, como a gente consegue observar pelas imagens, os produtores da região utilizam um sistema de manejo convencional intensivo, com aração gradagem no sentido do declive do terreno, causando a erosão do solo, a lixiviação de nutrientes, perda de solo e, consequentemente, comprometendo o potencial produtivo da região. Bem, nesse estudo nós vamos analisar a densidade do solo e a resistência do solo à penetração. Material e métodos. O experimento foi implantado em setembro de 2017, na região serrana do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. O delineamento experimental foi em blocos casalizados, possuindo 4 tratamentos e 4 repetições. São os tratamentos: o plantio convencional com incorporação de plantas espontâneas, plantio convencional com incorporação de aveia preta, plantio direto na palhada da aveia preta e plantio direto na palhada das plantas espontâneas. Para a densidade do solo, nós avaliamos as camadas de 0 a 10, 10 a 20, e para a avaliação da resistência do solo à penetração, a camada de 0 a 40 centímetros de profundidade. Bem, resultado de discussão. Na nossa esquerda a gente consegue ver o gráfico da densidade do solo em megagrama por metro cúbico, onde na camada de 0 a 10, 10 a 20, nós conseguimos observar que o sistema de plantio direto ele obteve uma menor densidade do solo, Então, o plantio convencional ele teve uma maior densidade do solo. Então, aí a gente consegue observar que o sistema de plantio direto ele proporcionou uma melhor condição física para esse solo. Na nossa direita, a gente consegue observar os gráficos da resistência do solo à penetração. As de baixo representam a cova, os de cima as entrelinhas. Na cova não houve tanta diferença por causa da interferência da própria cova, Então, que já altera ali a característica do solo, então não houve tanta diferença, porém nas entrelinhas é notório, nítido,
que o sistema de plantio direto houve um menor gasto de energia para que o penetrômetro conseguisse perfurar o perfil do solo quando comparado ao sistema convencional, onde teve um maior gasto de energia para que chegasse até 40 centímetros de profundidade. Como conclusão, a gente consegue perceber que o sistema convencional de preparo do solo está aumentando a densidade do solo e elevando a resistência do solo à penetração após sucessivos anos de cultivo de hortaliça na área, quando comparado ao sistema de plantio direto. Obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Me chamo Rita de Cássia e hoje venho falar sobre a metodologia para avaliação in vitro da interação alumínio versus Plasmodiophyra brassicae na infecção de plantas de Brassica oleracea. Dentre as doenças que afetam a família Brassicácea, a hérnia das crucíferas é a mais importante. Ela é causada pelo patógeno Plasmodiophyra brassicae por infectar as raízes e levando à formação de hérnias no sistema radicular. E essas hérnias elas vão prejudicar a absorção de água e nutrientes. Essa doença ela é favorecida pelo pH, umidade e recentemente pelo alumínio. Devido à natureza biotrófica do patógeno, os estudos são mais complicados e por isso existe uma necessidade em desenvolver técnicas laboratoriais que permitam o melhor desenvolvimento das plantas e também melhor visualização das etapas de infecção do patógeno. E hoje o uso de solução nutritiva é um dos meios mais utilizados para o estudo do ciclo de vida do patógeno e assim para entender melhor a interação patógeno versus hospedeiro versus ambiente. E diante do exposto, o trabalho teve como objetivo validar a metodologia para teste de infecção de Brassica oleracea por Plasmodiophyra brassicae em condições in vitro. O ensaio consistiu no uso de ponteiras de 5 ml, solução nutritiva Rogla de Arnold, com 4 tipos de substratos e plantas com ausência e presença do inóculo. As avaliações foram ao longo de 3, 7, 10, 14, 21 e 30 dias após a inoculação, quanto à massa fresca da parte aérea e contagem de 100 pelos radiculares. Essa contagem consistiu na retirada de fragmentos na fração intermediária da raiz, que foram corados esses pelos radiculares e assim analisados em microscópio para a contagem de pelos infectados nas plantas que receberam o inóculo. Quanto aos resultados, foram observados pelos infectados em todas as raízes inoculadas. De modo geral, o tipo de substrato não interferiu na porcentagem de pelos infectados ao longo das avaliações, como pode ser observado. Já o efeito do substrato sobre a massa fresca de parte aérea, o substrato à base de vermiculita mais areia e de papel germitex foram os que mais favoreceram o crescimento das plantas. Já o substrato à base de areia foi o que menos favoreceu. Conclui-se que a metodologia utilizada é viável e pertinente para o estudo das infecções causadas por Plasmodiophyra brassicae nos pelos radiculares e que o crescimento das plantas em substrato à base de areia não foi satisfatório e não deve ser preconizado. Agradecimento e muito obrigada. Olá, meu nome é João Vitor da Silva Gonçalves, sou aluno de Iniciação Científica PIBIC e hoje eu vou falar do trabalho cujo tema é gene de resistência à tetraciclina e quinolona em fertilizantes de origem animal. Resíduos animais são comumente utilizados na agricultura como adubos orgânicos. Porém, com o uso indiscriminado de antimicrobianos, esses resíduos podem ser contaminados por determinantes de resistência e, uma vez que são utilizados como adubos orgânicos, podem contaminar também o solo. Com isso, o objetivo desse trabalho foi investigar a presença de genes de resistência à tetraciclina e quinolona em adubos orgânicos de distintos animais, de distintos sistemas de produção e também de tratamentos diferentes. Dos fertilizantes selecionados, 2 eram esterco bovino fresco, porém, um do sistema orgânico e outro do sistema convencional. Obtivemos 3 camas de aviário. Das 2 que eram orgânicas, uma era fresca e o outro foi passado pelo processo de curtimento. A outra cama de aviário era do sistema convencional, também passado pelo processo de curtimento. E também obtivemos farinha de osso. Foi feita a extração de DNA total dessas amostras, através do protocolo de Tito. E esse DNA total foi utilizado como um molde para a confecção do PCR, do gene RRS, que codifica a região 16S rDNA,
seguido dos PCRs de genes de resistência à tetraciclina e quinolona. Com relação aos resultados, obtivemos quase todas as amostras positivo para o gene QNRS, que é o gene de resistência à quinolona, exceto a farinha de osso, que não obtivemos. Com relação aos esterco bovino, o proveniente do sistema orgânico, obtivemos um gene de resistência a mais do que do sistema convencional. Com relação à escama de aviário, das orgânicas à fresca, quase todos os genes de resistência testados foram positivos, diferentemente com relação ao curtido. Da cama de aviário do sistema convencional, ela era curtida e obtivemos 2 genes de resistência. Com isso, podemos concluir que genes de resistência são encontrados em resíduos de animais, independente da sua origem, independente do seu sistema de produção e também independente do seu sistema de tratamento. Com isso, esse estudo reforça a importância de estudar a resistência bacteriana aos antimicrobianos em uma abordagem One Health, ou seja, de saúde única, que engloba a saúde animal, a saúde humana com a saúde ambiental. Muito obrigado. Olá a todos os participantes e organizadores da RAIC 2020. Meu nome é Leandro Freitas Pereira. Eu vou apresentar para vocês um trabalho sobre a utilização e produção de semente das principais olerícolas no estado do Rio de Janeiro. O nosso objetivo com este trabalho foi de realizar um levantamento das 12 hortaliças mais produzidas no Rio de Janeiro e descobrir qual é a origem destas sementes. A metodologia utilizada neste trabalho foi com a consulta ao banco de dados da Emater do Rio, do MAPA e do Renasem. Além disso, nós também realizamos a identificação de espécies autógomas e alógomas e, por fim, quantificamos também o rendimento médio de sementes e o número de sementes por grama. Nesse gráfico, nós podemos ver aí a quantidade de produtores, por cultura no Rio de Janeiro em 2019. Já nessa tabela, nós encontramos aí o faturamento bruto que os produtores obtiveram por cultura no ano de 2019. E agora nós temos a relação dos campos de produção destas 12 culturas que são propagadas por semente. Só que, infelizmente, o Rio de Janeiro ele não aparece por aqui, onde o destaque da produção aqui vai todo para o estado de São Paulo e para o estado do Paraná. E aí, quando verificamos a quantidade de produtores de semente no estado do Rio de Janeiro, que estão registrados no Renasem, aí nós tivemos a ciência de que só haviam apenas 2 produtores registrados. Aí agora nós temos aqui o nosso maior questionamento da nossa pesquisa, que é saber se é realmente possível para o nosso estado diminuir a importância de sementes. E a resposta é sim, se nós tivermos programas de incentivo à produção de sementes. Contudo, os produtores necessitam estar capacitados, porque trata-se de uma produção que depende de alguns fatores específicos, como esses agora. Onde nós temos fatores básicos, como o aspecto climático, o preparo do solo, todos os procedimentos até a implantação da cultura. Temos também fatores específicos, como conhecimento sobre a cultura, as tendências de manejo e todo o processo de beneficiamento de semente. E o tipo de polinização de espécie cultivada, que também é um fator decisivo aí na qualidade das sementes produzidas. Agora nós podemos visualizar algumas espécies autógamas, que são espécies que realizam preferencialmente a autopolinização, sendo um aspecto facilitador da produção de semente, E temos também espécies alógamas, que realizam preferencialmente a polinização cruzada, aí nesse caso necessitando de agentes polinizadores. E por fim, analisamos o rendimento médio das sementes e a quantidade de sementes por grama, onde nós percebemos com clareza que sim, realmente é possível produzir semente da maioria das espécies que são mais cultivadas no Rio de Janeiro e tornar o nosso estado independente aí da importação da maioria das sementes de hortaliça que atualmente são importadas aí de outros estados. E eu deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos a essa universidade maravilhosa, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Proeste, que me deu a oportunidade de realizar esse trabalho, e ao setor da fitotecnia. Olá, estarei apresentando o meu projeto intitulado Aplicação de líquidos iônicos para a obtenção de celulose solúvel. Bom, o Brasil se solidificou como sendo o maior exportador e o segundo maior produtor mundial de celulose. E dentro dos segmentos, um dos setores que tem se destacado é o setor de produção de celulose solúvel, visto que a mesma tem sido matéria-prima para os mais diversos segmentos industriais, como farmacêutico, têxtil, alimentício, entre outros, decorrente principalmente das suas características, como alguma delas aqui apontadas: alta pureza, alto teor de alfa-celulose, variando de 90% a 99%, baixo teor de hemicelulose, variando de 2% a 4%.
E como esquematizado na figura 1, é possível verificarmos os diferentes derivados de celulose solúvel e suas proporções, sendo eles nitrato, éter e acetato de celulose e a viscose. Bom, os líquidos iônicos são os reagentes utilizados no processo de dissolução e eles são escolhidos principalmente decorrente às suas características, e vale ressaltar duas delas. Excelente interação com o componente da polpa, ou seja, possibilita que tenha uma excelente dissolução do material, e recuperação, é possível recuperá-lo e utilizá-lo em processos posteriores. Na figura 2, é esquematizado o aumento do número de pesquisas a respeito do uso de líquidos iônicos, e isso vem aumentando cada vez mais. Bom, líquidos iônicos com cátions à base de imidazóleo são excelentes na dissolução da madeira, e os comumente utilizados na dissolução da madeira são 1-etil 3-metilimidazóleo, 1-butil 3-metilimidazóleo, 1-alil 3-metilimidazóleo, 1-menzil 3-metilimidazóleo. Os ânions mais promissores são cloreto e acetato, e entre os dois ânions, o acetato se destaca ainda mais por conseguir interagir melhor com as ligações de hidrogênio, possibilitando assim uma melhor dissolução daquele material. E, como verificamos na figura ao lado, na tabela ao lado, é possível ver que os líquidos iônicos cloreto 1-etil 3-metilimidazóleo e acetato de 1-etil 3-metilimidazóleo dissolvem tanto a madeira de pinos quanto a madeira de eucalipto a 150 graus Celsius após 24 horas de tratamento. E em algumas pesquisas também já foram comprovado o uso de co-solventes para melhorar essa dissolução, visto que ele melhora essa interação da madeira com o líquido iônico. Então, como conclusão, temos os líquidos iônicos têm um excelente potencial na dissolução do material lignocelulósico, os líquidos iônicos podem ser recuperados e reutilizados, cátio e imidazóleo possuem uma excelente aplicação para a dissolução da madeira, o anacetato é mais eficiente na dissolução do material lignocelulósico do que o cloreto, e co-solventes melhoram a dissolução do material. Bom, era isso, muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina Muniz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação dos atributos químicos do solo em propriedade orgânica no município de Seropédica. Bom, a agricultura no município de Seropédica é caracterizada pela presença de pequenos produtores, e muitos desses produtores eles estão migrando do sistema convencional de cultivo indo para o sistema orgânico, por conta do aumento da demanda na busca de alimentos mais saudáveis e livres de agrotóxicos, além do melhor preço de comercialização. Porém, nós percebemos uma carência acerca de informações técnicas sobre a fertilidade do solo e o manejo da área. Por isso, o objetivo do trabalho é avaliar a fertilidade do solo na propriedade orgânica, além da difusão do conhecimento técnico-científico e a recomendação da adubação em calagem de uma maneira adequada para aquela área. Como que ocorreu esse trabalho, né? Ele ocorreu no sítio do Sol, que é uma propriedade orgânica certificada pela Bio, e nós escolhemos uma área de cultivo de berinjelas. Então, nessa área, em 2018, nós coletamos uma amostra de solo na profundidade de 0 a 20, com base no histórico da área e nas características visuais, seguindo o Manual de Adubação em Calagem do Estado do Rio de Janeiro. Essas amostras elas foram condicionadas e levadas para o laboratório a fim de quantificar os teores dos nutrientes presentes no solo. E com esses resultados dessas análises, foi possível recomendar uma adubação e uma calagem adequada para aquela cultura e para aquela área, seguindo o mesmo Manual de Adubação e Calagem do Estado do Rio de Janeiro. A proprietária ela conseguiu seguir essa recomendação, né? Conseguiu seguir esse manejo. Em 2019, nós voltamos na propriedade e coletamos o solo novamente, seguindo a mesma distribuição de glebas. E as mesmas amostras foram levadas para o mesmo laboratório, que foi o LSP, e foi quantificado os teores de nutrientes presentes naquele solo, a fim de comparar um ano para o outro. E aqui, como resultado, eu gostaria de trazer para vocês que o pH ele estava numa faixa de 5,5 a 6,5 em 2018, e nós conseguimos trazer esse pH para próximo de 6,5, que é a faixa de maior disponibilidade de nutrientes no solo. Por conta da calagem, né, da deposição do calcário nesse solo, nós conseguimos aumentar os teores de cálcio e magnésio desse solo, e por conta dessa calagem também, nós conseguimos reduzir o alumínio tóxico e reduzir o H+L também. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que em 2018 o teor de fósforo desse solo era muito baixo, segundo o mesmo manual. E por conta do manejo da fertilidade e da adubação correta, nós conseguimos elevar o fósforo a muito alto, segundo o mesmo manual.
e nós conseguimos elevar também a saturação por base, chegando a próximo de 70%. Então, nós podemos concluir que a recomendação de uma análise de solo, e uma correta adubação é primordial para o aumento da produtividade e da melhoria da fertilidade do solo dessas propriedades. Muito obrigada. Olá, meu nome é Laís Santos Marins, eu sou aluna do curso de Agronomia e o título desse trabalho é Estudo de alguns fungos cercosporoides e outros fungos fitopatogênicos no estado do Rio de Janeiro, e tem como os autores Laís, eu e Carlos Antônio Inácio. Introdução. De julho de 2019 até agosto de 2020 foram realizadas coletas, estudo e caracterização de diversos fungos associados a manchas foliares em diversos hospedeiros da Mata Atlântica e outras plantas presentes no estado do Rio de Janeiro, com foco principal nos fungos cercosporoides. Os fungos cercosporoides eles são considerados muitas vezes fitopatógenos, que causam manchas foliares em diversos hospedeiros e caracterizam-se por apresentar crescimento lento e esporulação reduzida em meios de cultura. A metodologia. Materiais vegetais foram coletados no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e algumas amostras foram enviadas ao laboratório. No laboratório de fitopatologia, os materiais eram separados, identificados e parte do material fresco era herborizado. A outra parte das amostras separadas foi utilizada para observação em microscópio estereoscópico, fotodocumentação, montagem de lâminas, observação em microscópio óptico e medição de estruturas fúngicas. Além disso, também foram realizadas diversas tentativas de isolamento em meio de cultura BDA, batata, dextrose e agar. Resultados. Foi realizado o estudo e a caracterização morfológica de 10 fungos diferentes, incluindo cercosporoides e não cercosporoides. Os fungos cercosporoides nesse trabalho estão representados pelo gênero Pseudocercospora, presente nos hospedeiros Ciatula prostata, Pittosporum e Infáfila glomerata, e pelo gênero Cercospora, encontrado em folhas de Ipomeia alba. Dentre os fungos não cercosporoides foram caracterizadas as seguintes espécies fitopatogênicas: Puccinia em folhas de Acmela oleracea, Allium tuberoso, Pseudoperenóspora em húmulos, Pseudodinho em Tamarindo indicus e 2 infamicetos em Mimosa casefinófila e um hospedeiro desconhecido pertencente à família Arecácea. Dessa forma, conclui-se que o conhecimento e a descrição morfológica desses fungos são de grande importância para a continuidade de novos estudos complementares em relação à indústria, ao controle biológico de insetos, plantas, micro-organismos e na tomada racional do controle de fungos fitopatogênicos. As referências bibliográficas e muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Alan Valadares e irei apresentar o trabalho sobre a diversidade da fauna e pista sob plantas de cobertura e sistema orgânico de produção, orientado pela professora Sandra Lima. Bom, nos últimos anos, a utilização de manejos conservacionistas, como a cobertura vegetal e o sistema de plantio direto, tem se intensificado. Isso se dá porque elas são práticas capazes de promover a sinergia entre a produção de alimentos e a preservação do solo, além de melhorar os atributos físicos e químicos e favorecer o desenvolvimento da fauna epígea, que é um excelente indicador biológico da qualidade do solo. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes tipos de cobertura vegetal no desenvolvimento da fauna epígea. E ele foi realizado no sítio do Sol, que é uma propriedade orgânica certificada localizada em Seropédica. O delineamento foi em blocos ao acaso, com 3 tratamentos e 4 repetições cada, em que o primeiro tratamento é o coquetel, em que se utiliza crotalária, milheto e feijão de porco. O segundo tratamento é a área em que se utiliza apenas feijão de porco. E o terceiro tratamento é a área em que se utiliza apenas milheto. Para a coleta da fauna, foram utilizadas armadilhas do tipo Pitfall Traps, que permaneceram na área por 5 dias. E após a coleta e identificação dos organismos, foram calculados o número de indivíduos por armadilha ao dia, riqueza total e os índices de Shannon e PLO. Foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis a 5% de significância pelo programa R. No que se refere ao número de indivíduos por armadilha ao dia, destaca-se o tratamento com coquetel, sendo quantificados aproximadamente 133 indivíduos. Na área de cobertura com feijão de porco foi verificado o maior valor de riqueza total. E nos tratamentos com coquetel e milheto foram observados os maiores valores para o índice de Shannon,
que corresponde à diversidade de grupos, e para o índice de Peelow, que demonstra o equilíbrio entre esses grupos. E para entender melhor esses valores, é possível observar a frequência desses grupos na figura. Grupos como entomobiomorfa e poderomorfa foram os mais frequentes em todos os tratamentos, porém com maior atividade no tratamento com coquetel, seguido do feijão de porco. Para os grupos Acari, Formicide, Isópota e Sternorhynca, foi verificada uma menor frequência, mas ainda assim são relevantes aos tratamentos porque são grupos que atuam na modificação da matéria orgânica e no controle populacional de outros indivíduos. Esses resultados indicam que a utilização de plantas de cobertura em sistema de plantio direto promove condições favoráveis à comunidade da fauna epígia. Dessa forma, o manejo com palhada proporciona condições para importantes serviços ecossistêmicos, os quais a fauna participa. Agradeço a todos os envolvidos nesse trabalho e a todos que estão me assistindo. Olá, meu nome é Nayumi, eu sou estudante de graduação do curso de Agronomia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O título do meu projeto de pesquisa é Bioprospecção de macrofungos nativos da Floresta Nacional Mário Xavier, coleção viva e herbário, sob orientação do professor Ricardo Berbara e auxílio dos demais colaboradores. As regiões de mata atlântica possuem características propícias ao cultivo de fungos. Além do clima favorável, resíduos agroflorestais podem ser utilizados como excelentes substratos. Alguns desses fungos eles podem ter potencial para serem comestíveis e terem alto valor nutracêutico, nutricional, disponibilizando proteínas, fibras, minerais, entre outros. A coleta dos cogumelos é realizada em épocas do ano em que há condições de temperatura, umidade. As amostras são coletadas em forma de zigue-zague e sendo recolhidos, os dados georreferenciados. Posteriormente, é feita uma comparação, uma caracterização através da tabela que é possível comparar, que auxilia aí no nosso trabalho de caracterização desse material. Cada amostra que a gente coleta e tudo mais, ela é dada um código a ela, e através desse código a gente pode trabalhar com ela posteriormente, fazendo a classificação, caracterização e tudo mais. Na coleta realizada na Floresta Nacional Mário Xavier, foram coletados 12 morfotipos de fungos encontrados sob troncos de árvores caídas em estado de decomposição. Considerando as características macroscópicas, foi possível identificar 8 famílias e 12 gêneros. Aqui temos a tabela representando essas espécies e a foto de cada uma respectivamente. Aqui é uma segunda coleta que foi realizada no ano de 2019 e 2020, onde foi possível identificar 10 espécies aí, e a tabela também representando. Aqui nós temos algumas imagens de algumas espécies que nós conseguimos frutificar na estufa do Jardim Botânico. E aqui são alguns materiais que nós utilizamos no laboratório, que são em placa de Petri, em grãos de trigo para colonização e também depois para frutificação. A conclusão é que durante o projeto foram registradas aí essas espécies e que tem grande potencial para exploração e tudo mais. Aqui são imagens dessas espécies que foram coletadas e os nossos agradecimentos. O presente trabalho se dedicou a estudar as características da fibra da espécie de bambu Philotacus áureo, na iniciação científica voluntária realizada por mim, Catarina de Almeida, sob orientação da professora Gilmara Palermo, com outros 2 colaboradores, Glauciane dos Santos e João Latorraca, sobre o código do projeto PVF 470-2018 pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem, o bambu é considerado um produto florestal não madeireiro, muito versátil, de rápido crescimento, facilmente adaptável e um ótimo sequestrador de carbono. E em análise de suas fibras, das suas características anatômicas, químicas e físicas, a gente pode realizar que ele é bem parecido com as características da madeira. Então, ele vem sendo substituído, estudado para ser substituído em suas diversas finalidades, que é o foco deste estudo. Bem, como metodologia, as amostras foram confeccionadas em forma de rosca,
depois transformadas em pequenos palitos, dissociados e deslignificados, e foram coloridos com safranina e guardados em pequenos frascos. E foram analisadas 5 lâminas de cada frasco, foram um total de 4 frascos. E de cada lâmina 5 fibras, totalizando 100 fibras, que foram mensuradas suas características de comprimento, diâmetro interno e externo e seus parâmetros de qualidade. Bem, aqui são algumas fotos do experimento, pequeno palitos, coloridos com safranina e as fibras. Como resultado, obtivemos 21,51 micrômetros de diâmetro externo, 5,66 micrômetros de diâmetro de lúmen e 2.079,51 micrômetros de comprimento. E para parâmetros de qualidade, 7,92 micrômetros de espessura de parede, 73,62% de fração de parede e 3,37% de índice de Huck e 26,38% de coeficiente de flexibilidade. Bem, então podemos concluir que as fibras elas são consideradas longas, estreitas, de lumen pequeno, de paredes espessas, pouco flexíveis, o que não é uma característica favorável para a produção de papel e celulose, mas ela pode ser usada para outros usos que não exijam que as fibras sejam entrelaçadas, como produção de compósito poliméricos para materiais de reforços. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Carolina Muniz e hoje vou falar um pouquinho sobre a avaliação do efeito de granulação e da formulação do adubo potássico como fertilizante organomineral na redução da lixiviação. Bom, no estado do Rio de Janeiro, apresentam-se diversas ordens de solo e algumas com características de solos mais arenosos, que podem refletir na baixa disponibilidade de nutrientes e na baixa produtividade agrícola. Então, os organos minerais, os fertilizantes organominerais, eles entram como uma estratégia de manejo para uma maior disponibilidade desses nutrientes por conta da sua formulação, que se baseia numa fração mineral, fornecendo os nutrientes em uma fonte orgânica, condicionando esse solo e aumentando a ciclagem de nutrientes e o aumento da matéria orgânica. E como ocorreu esse projeto? Ele foi conduzido numa área experimental do Departamento de Solos, em casas de vegetação, e o delineamento foi realizado em blocos inteiramente casualizados, nos quais nós tínhamos 4 tratamentos, uma fonte de sulfato de potássio granulada, o 001, 2 formulações NPK de fertilizantes organominerais, o 122 e o 142, e uma fonte de sulfato de potássio sem granulação. À medida que nós iríamos depositar, onde nós iríamos depositar esse fertilizante, é nessas colunas de lixiviação, que são canos de PVC que foram preenchidos com panossolo áplico, corrigido com calcário, a fim de manter o pH entre 5,5 e 6,5, porque a gente sabe que é a maior faixa de disponibilidade de nutrientes. E a cada semana nós íamos adicionando uma lâmina d'água. Essa lâmina d'água ela foi calculada com base em alguns fatores, como a temperatura do local, a umidade, a evapotranspiração. E esse ensaio durou 10 semanas. Então, durante 10 semanas, uma vez por semana, nós aplicamos essa lâmina d'água. E essa água, vinha para essa garrafinha aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver. E com base nessa solução, nesse lixiviado, nós poderíamos fazer as análises necessárias. E aqui nós podemos ver que o sulfato de potássio sem granulação foi o que mais lixiviou, tendo sua maior lixiviação, sua maior quantidade de nutrientes lixiviados, no caso aqui avaliado, foi o potássio na 4ª semana. Na primeira semana não houve lixiviação, a água ficou retida. E podemos ver também que o material, os fertilizantes organominerais e o sulfato de potássio granulado, eles sofreram uma lixiviação muito menor comparado ao sulfato de potássio sem granulação. Então, nós podemos concluir que os fertilizantes organominerais eles são uma boa alternativa de manejo. A granulação associada a esse sulfato de potássio também favoreceu e reduziu a lixiviação, que era o nosso objetivo final. Então é isso, muito obrigada. Bom, olá, me chamo Jonathan Almeida Santos Simões, sou discente de agronomia e vou apresentar sobre o tema alterações fisiológicas em Conisus sumatrensis devido à aplicação de paraquat. A apresentação foi organizada seguindo a seguinte ordem: introdução,
objetivos, material e métodos, resultados e conclusões. A Coniza sumatrense, ou como é popularmente conhecida, buva, é uma planta daninha de ciclo anual, com caule ereto, inflorescência piramidal, capaz de produzir mais de 200 mil sementes por plantas, sementes que são facilmente disseminadas pelo vento. Bom, os objetivos do trabalho foram avaliar os sintomas em biótipos de buva, suscetível e resistente ao paraquat, sob aplicação do paraquat, e quantificar a produção de peróxido de hidrogênio em biótipos suscetível e resistente. Bom, foi utilizado no trabalho biótipos resistentes e suscetíveis de Coniza sumatrense em vasos de 250 ml, contendo substrato comercial, e a aplicação foi feita com pulverizador costal pressurizado a CO2, contendo pontas XR-110-020, com volume de caldo de 150 litros por hectare e pressão de 240 kPa. Bom, a aplicação foi realizada nos biótipos quando ambos continham 10 cm de altura e as amostras para verificação de conteúdo de peróxido de hidrogênio foram retiradas às 1, 3 e 5 horas após a aplicação, e a postagem de controle visual foi realizada de 1 a 48 horas após a aplicação e de 7 a 28 dias após a aplicação. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, a 5% de probabilidade, e demonstrando significância de média foram verificados por LSD, protegido por FISH, também a 5% de probabilidade. Bom, os resultados obtidos foram que, às 3 horas após a aplicação, as plantas suscetíveis já apresentavam mais de 60% de controle, em comparação com a resistente, que apresentava cerca de 15% de controle. E às 24 horas após a aplicação, as plantas daninhas suscetíveis já apresentavam ali 100% de controle, enquanto que as resistentes demonstraram um decréscimo na porcentagem de controle, assim como podemos ver nas imagens aqui. Algumas manchas somente nas resistentes e as plantas suscetíveis totalmente necrosadas. Foi verificado também que nas plantas tratadas, o biótipo suscetível apresentou maior acúmulo de peróxido de hidrogênio em todos os tempos analisados, quando em comparação com os biótipos resistentes. Portanto, foi observado que o biótipo resistente apresenta menor dano oxidativo, demonstrando completa recuperação do estresse ocasionado pelo herbicida, e o biótipo suscetível apresentou alta produção de peróxido de hidrogênio e total controle das plantas pelo herbicida. Referência utilizada. Muito obrigado. Olá, sou Carla Ribeiro, orientada do professor Emanuel Araújo, e vou apresentar o trabalho Dependência espacial do índice de sítio em povoamentos de eucalipto. A produção florestal relaciona-se com a capacidade produtiva de uma área para determinada espécie, geralmente representada pela qualidade de sítio. A altura dominante de eucalipto apresenta forte autocorrelação espacial, sendo a principal variável utilizada nos métodos diretos de classificação de sítio. Por isso, é importante investigar a integração da componente espacial da altura dominante nos métodos de obtenção de sítio, variável fundamental na modelagem de crescimento e produção. Sendo assim, testamos a hipótese da existência de dependência espacial da variável índice de sítio obtida pelo método da curva-guia em povoamentos de eucalipto. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a dependência espacial do índice de sítio em povoamentos de eucalipto. Os dados foram coletados em um povoamento de eucalipto localizado em Bocaiúva, Minas Gerais. O clima da região é do tipo AW, caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. Os dados foram coletados em 50 unidades amostrais, com 400 metros quadrados alocados pelo método da amostragem casual simples, com medições anuais entre 24 e 84 meses. As variáveis utilizadas nesse estudo foram a altura média das árvores dominantes e as coordenadas geográficas de cada unidade amostral. As curvas de sítio foram obtidas pelo método da curva-guia utilizando o modelo de Schumacher. A qualidade de ajuste foi avaliada pelo coeficiente de determinação ajustado e o padrão de estimativa em porcentagem e análise gráfica dos resíduos. O índice de sítio foi estimado utilizando a idade de referência de 72 meses em cada unidade amostral. Em seguida, obteve-se o semivarograma experimental para avaliar a dependência espacial do índice de sítio e foram ajustados os modelos gaussiano, exponencial e esférico. A qualidade de ajuste foi avaliada por meio do critério de informação de Akaic, erro médio reduzido e desvio padrão dos erros reduzidos. Por fim, obteve-se o índice de dependência espacial, definindo o grau de dependência espacial como fraca, moderada e forte. E os mapas da capacidade produtiva foram obtidos pela crigagem ordinária. O ajuste do modelo de Schumacher apresentou resíduos normalizados e valores das estatísticas de ajuste adequados, representando a acurácia das estimativas. Todos os modelos apresentaram moderada dependência espacial, exceto os 24 meses. O modelo gaussiano foi considerado o melhor em 36, 60, 62 e 84 meses. O modelo esférico aos 24 meses
e o modelo exponencial aos 48 meses. Além disso, foi detectada uma tendência de redução do índice de dependência espacial ao longo do crescimento do povoamento de eucalipto. A crigagem ordinária foi viável na espacialização da capacidade produtiva em povoamentos de eucalipto. Sendo assim, podemos concluir que a variável índice de sítio apresenta de moderada a forte dependência espacial entre 24 e 84 meses de idade. Obrigada!